Capítulo 28. E sucedeu no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no ano 4º, no mês 5º, que Ananias, filho de Azur, o profeta que era de Gibeon, me falou na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo: Eu quebrei o jugo do rei da Babilônia. Depois de passados 2 anos completos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os a Babilônia. Também a Jeconias, filho de Jeoiaquim, rei de Judá, e a todos os do cativeiro de Judá que entraram em Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Então falou o profeta Jeremias ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e na presença de todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias, o profeta: Amém. Assim faça o Senhor, confirme o Senhor as tuas palavras que profetizaste, e torne ele a trazer os utensílios da casa do Senhor e todos os do cativeiro de Babilônia a este lugar. Mas ouve agora esta palavra que eu falo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras e contra grandes reinos acerca de guerra e de mal e de peste. O profeta que profetizar de paz, quando se cumprir a palavra desse profeta, será conhecido como aquele a quem o Senhor na verdade enviou. Então Ananias, o profeta, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. E falou Ananias na presença de todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor, assim, passados 2 anos completos, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, de sobre o pescoço de todas as nações, e Jeremias, o profeta, seguiu o seu caminho. Mas veio a palavra do Senhor a Jeremias, depois que Ananias, o profeta, quebrou o jugo de sobre o pescoço de Jeremias, o profeta, dizendo: Vai, fala a Ananias, dizendo: Assim diz o Senhor, jugos de madeira quebraste, mas em vez deles farás jugos de ferro. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas estas nações, para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia. E servi-lo-ão, e até os animais do campo lhe dei. E disse o profeta Jeremias ao profeta Ananias: Ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Portanto, assim diz o Senhor: Eis que te lançarei de sobre a face da terra. Este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. Livro Vida e Ensinos, capítulo 17. O abalo das potestades do céu. A 16 de dezembro de 1848, o Senhor me deu uma visão acerca do abalo das potestades do céu. Vi que quando o Senhor disse céu, ao dar os sinais registrados por Mateus,
Marcos e Lucas. Ele queria dizer céu, e quando disse terra, queria significar terra. As potestades do céu são o sol, a lua e as estrelas. Seu governo é no firmamento. As potestades da terra são as que governam sobre a terra. As potestades do céu serão abaladas com a voz de Deus. Então o sol, a lua e as estrelas se moverão em seus lugares. Não passarão, mas serão abalados pela voz de Deus. Nuvens negras e densas subiam e chocavam-se entre si. A atmosfera abriu-se e recuou. Podemos então olhar através do espaço aberto em Órion, donde vinha a voz de Deus. A santa cidade descerá por aquele espaço aberto. Vi que as potestades da terra estão sendo abaladas agora, e os acontecimentos ocorrem em ordem. Guerras e rumores de guerra, espada, fome e pestilência devem primeiramente abalar as potestades da terra, e então a voz de Deus abalará o sol, a lua e as estrelas, e também a terra. Vi que a agitação das potências na Europa não é como alguns ensinam, o abalo das potestades do céu, mas sim o abalo das nações iradas. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24, de 33 a 35. Amados, quero contar-lhes um sonho que o Senhor me deu em 13 de novembro de 2017. Nesse sonho, vi que havia uma grande mesa redonda e muitos ali tratavam de entender os tempos, mas era muito difícil porque cada um interpretava de uma maneira diferente. O assunto no momento eram as trombetas. Então um dizia que já havia soado e que não iam soar de novo. Depois, outro que havia soado e que iam voltar. Outro que nem sequer acontecera e ainda não estavam soando. Então tudo isso foi o tópico de discussão nessa grande mesa, onde eu vi aquelas pessoas que estavam sentadas lá. E porque os outros estavam em silêncio, eles não sabiam o que dizer. Naquele momento eu vi um grande ser se aproximando vestido de preto. Tinha um colarinho branco e com uma voz muito autoritária disse a eles: ineptos, incapazes, nem sabem o tempo que vivem. Então ele se retirou com uma risada gigante e retirou-se para um quarto, e de lá ele saiu com um copo cheio de um líquido vermelho. E este homem bebeu alegremente, e assim passou no meio deles e se retirou. Quando eu vi este ser, eu estava com medo, e tanto quanto eu queria que eles o vissem,
Era como se só eu visse isso, porque eles estavam todos absorvidos nas trombetas. Eles não conseguiam reconciliar o que o mundo estava vivendo e o que eles estavam entendendo. Enquanto essa cena estava acontecendo em minha mente, eu também pensava: não são esses os que ensinam o povo, o rebanho, e nem sequer concordam entre si? E eu estava extasiada com isso. Naquele momento, meu acompanhante apareceu e me disse: pegue esse rolo. Peguei, e quando abri, dizia Apocalipse 9:12 em diante. Comecei a ler. Havia algumas letras grandes e douradas, e eu comecei a ler. Então, desde que li, fui instruída a ficar na frente dessas pessoas que estavam nessa confusão, nessa mesa redonda, e comecei a ler. Quando eu fiquei na frente deles e li, eles ouviram o que eu estava lendo. Os rostos mudaram de cor. Eles ficaram horrorizados e se levantaram daquela mesa. Ficaram tão perturbados que colidiram um com o outro. Ninguém podia aceitar o que havia escutado. Disseram: como foi? Quando foram os 5 primeiros? E não nos foi revelado? Nós não sabíamos disso. Então eles se perguntaram isso e foram absorvidos nessa questão e andavam daqui para lá e de lá para cá. Então, naquele momento, um deles se destacou em estatura para todos os outros. Passou entre eles e olhou para mim e disse: o que você disse? Me perguntou. Então eu não respondi. Ele apenas continuou falando e disse: eu sei o que estou dizendo a você. Eu saberei primeiro e depois tudo isso, e eles vão passar para o povo. Você acredita? Ele ficava me perguntando, ficava dizendo. Então, esse personagem se aproximou de mim, tentou pegar o rolo, o pergaminho, mas meu acompanhante apareceu e o impediu. Depois disso, fui levada a um vale. Havia não sei se centenas ou milhares de pessoas. Eram muitas. E meu acompanhante me levou a um lugar alto e me disse: leia. Então abri o pergaminho e comecei a ler Apocalipse 9, de 12 em diante. E quando li, meu acompanhante me disse: chega, é hora. Anda, povo meu, entre em seus quartos, feche suas portas atrás de você enquanto a indignação passa. Então todos no vale, todas as centenas e milhares de pessoas que estavam lá, muitas pessoas que estavam naquele vale que eu pude ver, todos saíram e foram para as montanhas. Eu os vi enquanto subiam, como se fossem pequenas formigas subindo as montanhas. Então meu acompanhante me disse: observa e entenda. Outro rolo foi dado a mim, mas quando eu abri, o que eu li lá foi Apocalipse 8, de 7 em diante. Era o que estava lá. Meus olhos estavam fixos no Apocalipse 8, 7. E quando eu li o que disse lá, naquele momento um filme foi passado para mim. E eu vi, como nos Estados Unidos, grandes calamidades estavam acontecendo. E sua queda era mais e mais e mais e mais, até chegar a uma ruína indescritível. Foi algo muito terrível. Foi algo que não há palavras para descrever o que realmente aconteceu naquela situação, naquele momento, o que me foi mostrado. Eu li Apocalipse 8, 8, e lá, quando terminei de ler, naqueles momentos, outro filme aconteceu novamente ante mim, e eu vi como na Europa, uma desgraça depois do infortúnio veio e não parou. Então eles tentaram se recuperar,
mas não havia jeito. Era como se tudo isso fosse uma maldição para esses lugares. E eles, não importando quanto lutassem e tentassem, não poderiam se recuperar. Então continuei lendo no pergaminho e segui Apocalipse 8:10. No mais, li isso. Então começou outra vez a passar para mim países. Esses países já eram menores, mas eu vi que eles eram muito produtivos. Eles plantavam muitas coisas ou faziam muitas coisas. Então eles transportavam isso para outros lugares. Mas de repente a devastação veio a eles e também começou uma destruição por lugares diferentes. A destruição foi por diferentes elementos que estavam acontecendo no ar, céu, terra, mar. Eles ficaram tão devastados que havia uma amargura em seu espírito, uma coisa tão grande. Era como se eles já sentissem a morte por trás deles. E muitos que tentaram tanto não superaram as tragédias produzidas por esses elementos. Depois disso, pude ler Apocalipse 8:12. Quando terminei de ler, me mostraram. Eu vi como o ecumenismo, toda a lembrança de todas as religiões, enquanto elas estavam alcançando acordos comuns, aflorou mais e entrou como uma desolação nas igrejas de diferentes religiões, incluindo a nossa. O caos reinou entre eles. Eu vi como a luz que estava no meio deles foi escurecendo, até que eu não pude ver mais luz no meio de ninguém, pois o ecumenismo havia sufocado toda a luz. Quando vi isso, fiquei alarmada e disse ao anjo que estava lá: Onde está o verdadeiro povo de Deus? Onde está? Eu não estou vendo o que está acontecendo com tudo isso. Não entendo, me explica. Então, naquele momento, eu fui elevada ao céu e de lá vi o globo. Meu acompanhante me disse: Olhe, veja. Quando olhei, vi muitas pequenas luzes espalhadas pelo mundo ao redor. Então perguntei: Onde fica o templo? Meu acompanhante me disse: Eles são o templo. Fiquei mais tranquila. Estava tão desconfortável por causa de tudo que tinha visto no começo, e lá eu podia respirar melhor. Fiquei mais calma, mas ainda estava lá observando a desolação daquelas primeiras 4 trombetas. Vi algo que me encheu de medo. Nunca antes tinha visto diante de mim, na frente do meu acompanhante e de mim, um anjo voou rapidamente. Ele não olhou para nós. Foi rapidamente para onde estava indo e em sua mão tinha uma trombeta. Ele a tocou e foi para o lugar que foi designado para ele. Então se virou e parecia estar olhando para nós. Eu vi que ele abriu a mão e uma chave caiu no vazio. E enquanto essa chave descia pelo espaço em direção ao globo, ele exclamou em voz muito alta: Ai, ai, ai dos habitantes da terra! Repetiu 3 vezes. Então me lembrei do que tinha lido no Apocalipse. E quando terminei de dizer isso, vi como a chave chegava ao chão e onde caía fazia um buraco muito profundo. Então, gafanhotos começaram a sair, assim como um formigueiro que foi lançado ao chão, e eles também saíram sobre a face da terra. Comecei a ver como esses gafanhotos, aonde quer que eles iam, chegavam aos humanos e começavam a atormentá-los. Era tanto tormento que eles não encontravam onde estar. Essa loucura que os produziu, eu os vi adoecer em hospitais. Outros estavam em suas camas tomando várias pílulas para poderem remover este tormento, para poder dormir anestesiados porque não queriam mais viver. Outros simplesmente saíam correndo, tentando tirar suas vidas de diferentes maneiras. Mas tudo o que esses gafanhotos faziam, onde quer que iam, as pessoas sofriam tantas agonias e, embora procurassem a morte,
e desejavam deixar de existir, mas não conseguiam alcançar por algum motivo, eles não conseguiram chegar a esse ponto. Então, para mim, essa cena foi tão difícil. Minha agonia foi tão grande, foi tão ruim ver tudo isso, porque eu podia ver pessoas que eu sabia que eram pessoas que conheciam esse evangelho. Eu também os via nessa agonia, grande demais para eles. Então chorei porque não aguentava mais. Quem pode se livrar? Me ajude, me faça entender. Isso é terrível, é demais. Meu acompanhante me disse: não tenha medo. Os filhos do Altíssimo estão seguros. Eu olhei e vi como os templos vivos, aquelas pequenas luzes que eu tinha visto espalhadas em diferentes partes do globo, clamavam e oravam dia e noite, porque os gafanhotos queriam chegar até eles, mas por alguma razão eles não podiam atravessar uma barreira que protegia aqueles que clamavam, choravam e gemiam dia e noite diante do Senhor. Mas com tudo aquilo, embora soubesse que tinham essa proteção, porque por alguma razão os gafanhotos não chegavam, não conseguiam ultrapassá-las, eles não paravam de orar. Ficavam assim dia e noite. Então, enquanto eu vi isso, meu acompanhante me disse: para isso há um prazo, ele vai passar em breve. Então, naquele momento, eu vi como os gafanhotos se formaram como um grande exército. Eles estavam bem organizados. Fizeram um barulho que abalou tudo em seu caminho, mas estavam todos prontos, esperando. Parecia um sinal para seguir em frente. Mas naquele momento em que estou vendo tudo isso, vejo que um se destaca. Era maior que todos os outros. Então percebi que era esse que estava dirigindo. Então, enquanto me foi mostrada uma cena tão horrível, outro anjo passou em frente de nós. E com um grande som de trombeta, foi ouvido novamente. E uma voz veio do céu e disse: é hora de libertar os ventos. Eu fiquei com medo. É hora de soltar os ventos? Então eu disse: mas do que já está acontecendo? Meu acompanhante me disse: chegou a hora. Eu perguntei: hora de quê? Ele disse: olhe, observa. Começou um grande massacre por ar, água, terra. Isso não parou. Parecia que tudo ia acabar e não haveria um mortal na terra. Eu vi muitos morrendo. Para eles, a morte veio com fogo, com fumaça que subia. Eu cheirava um cheiro como se fosse sufocante, era como um cheiro vulcânico, como uma erupção. Pensei que eu também ia morrer, porque o fogo, fumaça e esse cheiro sufocante, eu sentia isso, me sufocava. Mas meu companheiro nesse momento me disse: hoje você é testemunha disso. Observe. Então eu olhei mais e vi que mesmo aqueles que haviam sobrevivido a tal morte continuaram a não se humilhar. Eles estavam desobedecendo a lei de Deus. Eles estavam abertamente desobedecendo todos aqueles maravilhosos 10 mandamentos que Deus deixou. Eles não se importavam mais nesse momento. Então eles correram para venerar outros deuses, deuses de plástico, de madeira, de cimento, de ouro, de prata, que não veem, não ouvem, nem falam e que não poderiam salvá-los desta situação que eles estavam passando. Mas por alguma razão, eles continuaram fazendo isso e cada vez eram mais ruins. Cada vez eles se tornavam em algo mais ruins uns para com os outros. Porque quando eles atacavam, era como se estivessem possuídos naquele momento. Meu acompanhante me disse: esta é a hora. Por um momento mais se seguirá, e somente o grande eu sou terminará. Então, assim que ele me contou essas palavras, amados, despertei e não vi mais. Mas isso é terrível, amados irmãos. Temos que perceber os tempos solenes em que estamos vivendo. O céu leva em conta tudo o que está acontecendo. Não porque ele quer a nossa destruição,
mas porque Ele quer que voltemos a Ele, porque Ele quer nos salvar e quer nos salvar de todas essas situações muito difíceis. Estou muito comovida com tudo isso, porque percebo que não importa o que o Senhor nos deixou através de Sua palavra, enquanto continuamos na indolência, como se ainda estivéssemos dormindo e não percebendo, muitos não estão se dando conta que isso está acontecendo. Que Deus desperte, que Deus nos faça perceber que o tempo é muito curto, que o nosso Senhor está vindo, que temos que nos preparar, porque a nossa preparação depende de muitos outros serem capazes de encontrar Jesus Cristo. Minha oração permanece com todos vocês, e minha oração diante do Senhor é que os entendidos entendam e possam se preparar para que essas coisas cheguem a eles e que, como os gafanhotos que eu vi, que queriam atacar aqueles que clamavam dia e noite a proteção do Altíssimo, para que essas coisas não cheguem até eles, assim como os gafanhotos que eu vi. Que Deus esteja com cada um de nós e que não pereçamos, que o Senhor os abençoe. Tradução do testemunho do dia 23 de setembro de 2018. Amados, 23 de setembro de 2018. Na madrugada, o Senhor começou a falar-me sobre o fato de que todos os nossos pecados deveriam ser confessados a Ele, a fim de estarmos prontos para a prova final. Foi-me dito que todo pecado do passado que vem à nossa memória é aquele que não está devidamente confessado e perdoado. Não é apenas pedir perdão, fui instruída, mas pedir perdão com o coração contrito e humilhado, com genuíno arrependimento e afastar-me do dito pecado e não olhar para trás. Este é o tempo de fazê-lo, foi-me dito. O Espírito Santo, se você desejar e pedir, irá lembrá-lo de todos os seus pecados não confessados e ter em mente uma cena exata daquele momento, com detalhes, para poder perceber este pecado e para poder confessá-lo como o céu exige diante de Deus. Esta é a obra final que Jesus Cristo está fazendo no lugar santíssimo do santuário celestial, me disse. E é hora de nos colocar em conta para que possamos resistir ao tempo de prova. Então, naquele momento, perguntei: Senhor, minha mente é finita, como posso saber se estou totalmente em contas contigo? Então eu fui deixada saber que, sendo estes pecados perdoados, nós não mais nos lembraremos deles, pela graça e misericórdia de seu nome. Então, naquele momento eu exclamei: Aleluia! Bendito Deus, Santo, Santo, porque os seus caminhos são justos e verdadeiros. Então ele me disse: Lembre-se, e começou a me dar uma lista. O Espírito Santo vai tocar a porta. Você deve deixar entrar. Ele convencerá do pecado e do juízo. Ele trabalhará no que entrar em arrependimento genuíno. Sua vida pecaminosa passará como um filme diante de você, para que saiba que eu sou Deus e tudo sei,
e nada se esconde da minha presença. Aceitando com o coração contrito e humilhado, e confessando e se afastando inteiramente. Só assim poderão ser aceitos e perdoados, e não ser consumido ante o fogo, mas serão refinados e poderão obter a vitória, porque eu habitarei em vós e serão para sempre o meu tesouro especial. A prova final já chegou, ele me disse, e meu trabalho está quase terminado. Abençoado é aquele que confia em mim. Feliz é aquele que põe a mão no arado e não olha para trás. Abençoado é aquele que não tem medo de chamar o pecado pelo nome. Abençoado é aquele que é leal diante de Deus antes que aos homens. Bendito é aquele que abandona tudo que o mundo oferece pelo reino de Deus. Bendito é aquele que toma sua cruz e me segue. Feliz aquele cujo único pensamento é fazer minha vontade. Bendito é aquele que é maltratado e odiado pelo meu nome. Feliz é aquele que ama sendo odiado. Abençoado é aquele que luta pelo bem de todas as suas forças. Bendito é aquele que odeia o pecado, mas ama o pecador. Bendito é aquele que medita na minha lei, ordenanças e estatutos. Bem-aventurado é aquele que vive ante a minha presença. Bendito é aquele que traz a palavra da minha paciência a este mundo, ainda que o rejeitem. Bendito é aquele que é perseguido sem causa alguma, pois quem o assim fizer, herdará o reino dos céus. Ele me disse: faça isso, e você viverá. Bendito Deus por seu amor, esse amor e sua fidelidade que não merecemos, que sendo pecadores, Cristo morreu por cada um de nós. Amados, quando acordei, fiquei feliz em saber que um Deus tão infinito, excelso e sublime, é tão grande misericórdia, justiça e amor, e dá a cada um de seus filhos. Bendito o eterno Deus para sempre. Quando acordei, queridos irmãos, recebi 3 versos, Abacuque 2:4, Miqueias 4:8 e Malaquias 4. Queira o Senhor que cada um de nós possamos nos colocar em conta com Deus, com um Deus tão belo, tão misericordioso, tão sublime, tão excelso, um Deus que faz tudo e nos diz tudo o que devemos fazer para que possamos estar em contas com Ele. Seu amor nós não entendemos, é muito grande. Nosso coração se enternece em saber que um Deus tão infinito tem compaixão por cada um de nós, que não merecemos. Apenas seu amor e graça é o que nos chega para que possamos, se formos verdadeiros, fiéis, seres pensantes, seres racionais, agarrar esse amor e não deixá-lo ir, para que possamos passar na prova final e estar com Ele eternamente, viver com Ele eternamente na pátria celestial. É meu desejo e oração que cada um de nós possa chegar lá, que possamos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus, não por nós, somente Ele em nós. Que o Senhor os abençoe. Amados, 7 de dezembro de 2018. Em sonhos, me foi mostrado
que muitas pessoas descansariam, porque não seriam capazes de suportar o que está por vir. E Deus, em seu amor, as reservará em seu paternal descanso. Eu vi muitas pessoas que me disseram que eram fervorosas e viviam com grande fervor a verdade que lhes foi apresentada, mas o Senhor decidiu colocá-las a descansar. Meu acompanhante me disse: estes descansarão e estarão reservados para a primeira ressurreição. Eu vi uma visão global deste evento e os familiares destes se afligiam muito. Eu vi que isso não deveria ser assim, dessa maneira. Eles não deveriam estar afligidos, pois eles estão por amor descansando. Eu também vi muitas crianças, de igual maneira, baixar ao descanso e até jovens. A angústia reinou neste mundo, mas o desejo de Deus é que seu povo permaneça fiel e compreensivo e consiga entender o maravilhoso plano de salvação que se estende a todos os níveis, seja na vida ou na morte. Depois desses eventos que estavam acontecendo na minha frente, entendi o que aconteceu. O cenário mudou. Fui levada para ver a perversa e maligna obra do inimigo. Vi muitas pessoas mortas que apareciam para seus familiares com a voz, o físico e a idade da última vez em que foram vistas. Estes anjos malignos assumiram formas humanas e foram levados aos parentes vivos com mensagens subliminares para fazê-los acreditar no Espiritismo e, portanto, no originador dele. Disseram-me para advertir que isso não deveria ser aceito por qualquer um que seja um fiel seguidor de Cristo e que a oração deve ser redobrada em todos os momentos e em qualquer lugar, porque se negligenciarmos isso, poderemos cair na decepção. Jejuem, orem, leiam a palavra da verdade, a Bíblia e o espírito de profecia. Busque estar em contas com Deus na solidão da natureza e cante louvores ao nosso Deus. Foi-me dito que isso seria nossa única salvaguarda e que muitos se apegariam tanto à sua dor que, se persistirem nisso, perderiam seu norte. Amados, 19 de dezembro de 2018. Enquanto orava ao Senhor por todas as coisas que estão acontecendo ao redor do mundo e por proteção aos seus filhos na ampla face da terra, foi-me deixado saber que o tempo de graça está quase terminado para o povo que conhece a mensagem adventista do sétimo dia. Não há mais tempo, se realmente quisermos ir para o céu, para continuar vivendo levianamente diante de Deus. Se não levarmos nossa salvação a sério agora, amanhã será tarde demais. O inimigo, amados, está jogando a armadilha de letargia e demora para nossas vidas, e estamos concordando com isso, e isso será somente nossa culpa.
Temos duas armas dadas por Deus para poder vencer. Já o preço da nossa salvação está pago. É apenas aceitar. E a decisão, que é livre-arbítrio. Estamos em eventos que correm um após o outro nesse momento. Foi-me deixado saber. Estes são o julgamento dos vivos, a lei dominical, o fim da graça para aqueles que conhecem a mensagem adventista do sétimo dia e o tempo de graça para o mundo. Estes eventos, em um momento começaram e em um momento terminarão. E se não vigiarmos, será apenas nossa culpa se ficarmos de fora. A advertência nos é dada e o tempo está cumprido. E a decisão é nossa. Ninguém poderá decidir que alguém seja fiel a Deus, por mais que amemos nossos entes queridos, família, amigos, vizinhos. Amados, necessitamos de nos colocar em contas com Deus. Não há tempo a perder. Não precisamos ter todas as condições que realmente pensamos para nos colocar em dia perante Deus. Simplesmente precisamos nos ajoelhar, reconhecer quem somos e quem é Ele, pedir perdão, afastar-nos do que sabemos que desonra o nosso Deus e pedir a sua força e sabedoria, sua inteligência, para poder percorrer o caminho que Ele deseja que caminhemos. Assim, nos vão começar a abrir portas que ninguém poderá fechar. Queira Deus, cada um de nós entendamos isso e que possamos compreender que se seguirmos relaxando com a nossa salvação hoje, amanhã será muito tarde. Eu rogo a Deus para que isso não seja assim. Eu rogo a Deus para que seu povo desperte e comece a se dar conta do que deve estar fazendo agora, nesses momentos. Que o Senhor os abençoe. Amados, em 15 de fevereiro de 2020, em sonhos, eu vi dinheiro sem valor. Ele estava voando enquanto o vento soprava. Vi as pessoas que estavam desorientadas, porque apesar de terem dinheiro, o dinheiro, quando iam usá-lo, dar na mão de uma outra pessoa para algum serviço, por alguma coisa, o dinheiro saía voando e não voltava. E as pessoas não se importavam e diziam: não, isso já não tem valor, não há nada o que fazer. Eu vi o caos, havia muita incerteza e não importava os recursos que as pessoas tivessem, não podia resolver essa situação. O costume de resolver todas as coisas com dinheiro já não era mais possível, e como nunca se pensou em tal possibilidade, agora as pessoas não sabiam o que fazer e como resolver por si mesmas suas situações. Amados, o caos reinava por todos os lugares e não havia consolo. Enquanto eu olhava todas essas coisas, eu via como as pessoas estavam desorientadas por toda essa situação. Escutei as seguintes palavras: queda da economia e tempo de não comprar e vender. Amados, nesse momento despertei. Amados, como povo de Deus, o Senhor nos tem orientado sobre estas coisas há muitos anos. Cada um de nós temos o dever de preparar-nos. Há um ditado que diz assim: em guerra avisada não morre gente.
Devemos nos preparar, amados irmãos. É meu desejo e oração que cada um de vocês dê importância ao que o Senhor nos quer falar com estas palavras. Que o Senhor os abençoe. Amados, testemunho do dia 6 de abril de 2020, às 9h10 da manhã. Estava realizando algumas atividades quando o Senhor me mostrou um quarto amplo e fúnebre, onde havia muitos homens trabalhando dia e noite, sem descansar. Então perguntei: por que disto? E me foi dito: logo após que esse bloqueio passe, entenda a quarentena, nada será igual como o que foi conhecido antes. Grandes mudanças políticas e religiosas se apressam agora ante este evento, e esse é o momento deles. Diga ao meu povo, aquele que deseja obedecer, se prepare e tenha uma visão sobre quais são as prioridades em sua casa, porque a grande tempestade é quase chegada, e aquele que não se preparar agora já não poderá mais fazê-lo. Ali será pranto, porque não conhecer os tempos, e mesmo ainda sendo mostrado, não quiseram entendê-lo. Tudo isso é anotado e meu juízo executado. Avancem, pois o maligno, juntamente com os seus, se prepara para esse golpe decisivo. Amados, isso foi o que o Senhor me mostrou e o que o Senhor me disse, e compartilho fielmente com vocês. Preparemo-nos, porque o Senhor está nos avisando. Que o Senhor os abençoe. Tradução do testemunho de 29 de junho de 2020. Nenhum que não seja investido pelo poder do Espírito Santo será salvo, e isto não tardará. Arrependam-se e humilhem-se diante de Deus, em depor a soberba e procurar diligentemente obedecer o mandato divino. Eu sou a vara de ferro que tocará o barro que não serve, o barro
que não passou por minha olaria, e eu não destrinchei, não coloquei água e não voltei a formá-lo, porque não se preocupou com o dia de sua visitação, não poderá ser transformado. Mas aquele que se preocupou, jogarei água, o colocarei sobre a roda, e colocarei minhas mãos sobre ele, e o formarei com uma forma que o mundo não conhece. Porém, serão testemunhas de sua formosura, e serão cheios de água viva, e qualquer que beber deles não terá sede jamais, porque o Espírito Santo repousará sobre ele, e chegará a ser investido, e cruzará o vale da morte com vida, e muitos o verão, o escutarão e se unirão para ser vencedores. Fale, Filadélfia, e diga-lhes: eu, o Eterno, não mudo por amor a vocês. Confiem e vejam quem é Deus. Muitos descerão ao descanso, porque eu preservo os meus. Aqueles que são frágeis, mas que me amam, serão guardados para a salvação. Palavras fiéis e verdadeiras do Senhor para cada um de vocês. Que o Senhor nos abençoe. Nove de fevereiro de 2021, 2h45 da tarde. Estas palavras foram-me ditas: dizei ao meu povo: por que quereis e rogais por mim para atender aos vossos pedidos e não me atendeis? Dê frutos dignos de arrependimento e encontrareis descanso para as vossas almas. Quem se encoraja contra um assim, diz Jeová, a sua luz se apagará e nunca mais se acenderá. E todos saberão que Jeová falou e não foi ouvido. Amados, palavras fiéis e verdadeiras do Eterno, deixo para cada um de vós. Que o Senhor nos abençoe. Primeiro de julho de 2021. Foram-me ditadas estas palavras: se não vemos o pecado como Deus o vê, este nunca sairá de nossas vidas e pereceremos presa dele. É necessário pedir a unção divina, o colírio, para que nossos olhos possam se abrir e poder ver o que humanamente escapa a nossos olhos, para assim, no espírito e poder de Elias, resguardados na suficiência de Cristo, vencer ao inimigo em seu próprio território. A tirania eloquente, sob um manto de piedade, é desonrar o nome de Cristo Jesus
na vida que pratica isso. Também me foram ditadas estas palavras na tarde deste mesmo dia. Somente se preocupe se deixar de confiar em mim. Só terás temor se seu eu estiver vivo. Se vives em mim e caminhas atrás de mim, não temerás mal algum, porque eu estarei contigo. Todo o que se move por medo perecerá. O que sofrer em mim poderá suportar e vencer. O que sofrer sem mim sucumbirá no desalento. Eu vejo o que nenhum mortal vê e peso cada motivo. E o que crê estar firme, cuide para que não caia. Ó amados irmãos, palavras profundas para meditar nelas nesta hora. Queira Deus que assim seja. É meu rogo e oração. Que o Senhor nos abençoe.